O teste de Allen-Cepa é um teste que é capaz de detectar os agentes químicos em um ambiente aquático, utilizando a cebola como parâmetro. Ele é feito para avaliar se há a introdução desses agentes no local e se eles estão afetando os organismos presentes dentro desse ecossistema. Esses agentes, quando introduzidos em um ambiente, podem levar a possíveis alterações genéticas e causar danos que seriam irreversíveis às diversas populações locais. A análise de toxicidade dos rios a partir da Allen-Cepa, a cebola comum, se destaca dos outros devido à sua elevada sensibilidade, sua eficiência cinética de proliferação, o crescimento rápido de suas raízes, sua alta tolerância perante diferentes condições de cultivo, o fácil manuseio, a disponibilidade durante todo o ano, o seu baixo custo de realização e também por possuir cromossomos em número reduzido e de grande tamanho. Para saber se o potencial citotóxico está bom ou ruim, são feitos dois tipos de análise, a macroscópica e a microscópica. A macroscópica consiste em analisar o tamanho das raízes, onde com o auxílio de uma régua se mede e compara o crescimento em cada uma. Em caso de diferenças grandes, onde alguma não se desenvolva muito bem, sugere que haja agentes citotóxicos no ambiente em que ela cresceu. Já a análise microscópica consiste em observar com o auxílio de microscópio óptico o índice mitótico das amostras, onde são observadas as fases do ciclo celular. Ao analisar as fases, elas podem se encontrar de duas maneiras, a habitual ou a alterada. Caso as fases sejam encontradas na sua forma habitual, as amostras não apresentam nenhum agente citotóxico. Porém, algumas substâncias tóxicas podem afetar o DNA, causando alterações nas fases do ciclo celular e formando aberrações cromossômicas. Neste caso, as amostras possuem agentes citotóxicos. Vejamos a seguir algumas aberrações cromossômicas. Antes de realizar o teste em si, serão necessários alguns preparativos. Para começar, o teste do Allen-Cepa é comumente aplicado de forma sazonal, ou seja, em diferentes estações do ano, onde é possível comparar resultados de estações secas e de chuvosas. Com isso, o primeiro passo é escolher a ou as estações em que será realizado o teste. Como segundo ponto, é preciso escolher os pontos hidrográficos que serão pesquisados e colher amostras de água, onde comumente se é colhido de 2 a 5 litros de água de cada ponto. Também serão necessárias cerca de 5 a 10 cebolas para cada ponto de coleta. Já adentrando para o teste, será necessário preencher os tubos de ensaio com as amostras e fazer a marcação de qual ponto de coleta é aquela água. E alguns outros serão preenchidos com água destilada. Estes serão nomeados como controle. Assim, será possível comparar os resultados obtidos com uma versão de água que não possui nenhum agente citotóxico. Logo após o preenchimento dos tubos, coloca-se as Allen-Cepa com o catáfilo externo retirado e com a área radicular imersa, onde serão mantidas durante 72 horas para seu desenvolvimento, e com a troca da água a cada 24 horas. Após passar as 72 horas, as raízes já terão tido algum crescimento, e assim será possível fazer análise macroscópica e microscópica. Porém, para a análise microscópica é ainda necessário mais uma etapa, a montagem das lâminas, para posteriormente serem analisadas com o apoio de microscópio. O primeiro passo a se fazer será dar banhos nas raízes em ácido clorídrico 1 molar por 3 minutos a 60 graus, para permitir sua coloração. Em seguida, são dados 3 banhos de 5 minutos em água destilada, para remover o efeito do ácido. Após, essas raízes serão colocadas nas lâminas, coradas por cianacética 2% e serão cobertas pela lamínula. Ao fim, se utilizará a técnica do esmagamento, que consiste em causar uma pressão na lamínula com o polegar, com o objetivo de romper a carioteca de modo a distribuir os cromossomos no plano da lâmina, proporcionando uma melhor visualização ao microscópio. Após todas essas etapas, as lâminas estarão prontas para análise microscópica. Os resultados podem variar de acordo com as estações do ano, sendo seca ou chuvosa, pois quando há um grande volume da pluviosidade, ocorre um aumento no nível das águas dos rios e os poluentes no local se dissolvem mais. Entretanto, quando está na estação de secas, comumente o nível das águas dos rios diminui, aumentando a concentração dos poluentes, assim podendo apresentar uma grande discrepância nos resultados durante essas estações. Nos aspectos macroscópicos, são analisados o número,
o tamanho e o aspecto das raízes. Em número, é realizada a contagem das raízes que cresceram, se foi uma quantidade considerada normal, inferior ou superior ao esperado. Quando a quantidade é menor ou maior que o esperado, pode ser evidência de alguma alteração com as águas. Em tamanho, são realizadas medições do quanto essa raiz cresceu, e da mesma forma que a realizada em números, quando há o crescimento exagerado ou mínimo, também pode representar uma alteração nas águas. Por fim, são analisados os aspectos das raízes, quanto à sua cor, à sua textura e flacidez. Elas podem ficar muito escuras ou com cores incomuns, como roxo ou marrom. Sua textura pode ficar enrugada e pode apresentar flacidez. Nesses casos, é evidente a presença de poluentes nas águas. Quando há muitos poluentes na água, também ocorre a necrose das raízes e a inibição do crescimento, o que impossibilita todas as outras análises, tanto macroscópica e microscópica. No teste de índice mitótico, é observado o número de células em mitose em comparação ao duplo controle, ou seja, o objetivo do teste é identificar se houve interferência no ciclo celular das células da cebola. É possível notar que o resultado varia muito, dependendo da estação em que foi feito, sendo que na estação chuvosa, quando os poluentes estão mais dissolvidos, nota-se praticamente nenhuma diferença, e na estação seca há uma interferência, apesar de não ser tão significativa e não poder ser expressa de forma estatística. Sendo assim, apenas com a complementação dos outros testes é que pode-se comprovar a presença de compostos tóxicos na água. Já a análise de mutagênese é quando procura-se alterações na estrutura das células da cebola, o que geralmente se dá por meio da ocorrência de micronúcleos, que são formados por meio de aderências cromossômicas, identificando que houve ação tóxica sobre o material da célula, o que é irreversível e pode promover a morte celular. Podem também ser identificadas quebras e anomalias cromossômicas, como a presença de pontes anafásicas, quebra do fuso atromático, metáfase com quebra cromossômica, perda de fragmentos cromossômicos, cromossomos vagantes, presença de micronúcleo e necrose celular, que são extremamente perigosas para a célula e podem resultar em um mau funcionamento e possível morte celular, para evitar que ocorra o desencadeamento de células tumorais, uma vez que influenciam diretamente desregulando o ciclo celular da mesma, além de impedirem a replicação de ser realizada de forma correta. Para que seja comprovada a toxicidade na análise mutagênica, é necessário que essas anomalias cromossômicas sejam notadas de forma expressiva e não ocasional, uma vez que a mutação celular em condições normais é imprevisível, podendo ocorrer espontaneamente. Este foi o teste do Allium Cepa, esperamos que tenham gostado e compreendido, e até a próxima. Tchau, tchau!